Olá, você está no canal Escatologia Fácil. Esse canal foi criado com a intenção de poder trazer, de uma maneira mais simples, o entendimento dos sinais da volta de Jesus Cristo. Geralmente, quando falamos sobre a volta de Jesus Cristo, é natural que as pessoas esperem que nós tenhamos uma escola, que nós abracemos algum tipo de pensamento, ou que nós tenhamos alguma referência dentro da área escatológica. É fato que formamos dentro de nós algum tipo de pensamento, algum tipo de conclusão a partir da análise de alguns outros homens que já pensaram sobre o assunto e que já refletiram sobre o assunto. No entanto, esse canal não se propõe a fazer defesa de qualquer visão escatológica. O que nós estamos querendo aqui nesse canal é trazer para você uma maneira fácil de observar e de perceber como os sinais estão tão evidentes. Hoje nós temos uma proposta de falar um pouco sobre o último capítulo antes da volta de Jesus Cristo. O último capítulo que me refiro é a carta de Judas. Mas a carta de Judas tem um assunto central, tem um assunto principal, um assunto que se sobressai dentre todos os assuntos que ele aborda. Este assunto está citado na palavra profética de Jesus concernente ao final dos tempos. Eu te convido então a estudar comigo hoje um pouco sobre o último capítulo antes da volta do Senhor Jesus. Vamos começar então fazendo uma leitura daquele texto que eu denomino como um texto áureo para falar de escatologia, para apontar os sinais da volta de Jesus Cristo, que são as palavras do próprio Jesus Cristo. Acompanhe comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. A partir do verso 1 está escrito: E Jesus, saindo, partiu do templo. Aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas Jesus lhe disse: Não vede todas essas coisas? Na verdade eu vos digo, não ficará aqui uma pedra sobre a outra, que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-me quando serão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim do tempo. Jesus respondendo disse-lhe: Fiquem atentos para que nenhum homem vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Você percebe que Jesus, ele tem sido injustamente acusado por aqueles que deveriam compreender a sua profecia. Me refiro ao povo judeu, ao povo hebreu. Os judeus, que são o povo do Senhor Jesus Cristo, do Mestre Jesus Cristo, eles acusam Jesus de ser um falso profeta. Alguns o acusam até mesmo de ser o próprio anticristo. O curioso é que essas acusações que repousam sobre Jesus não se encaixam na verdade a respeito de Jesus. Porque Jesus, se fosse um falso profeta, suas palavras não teriam se cumprido. Vamos falar um pouco mais à frente sobre as características, 3 principais características de um falso profeta. Mas Jesus faz profecias que são muito difíceis de serem cumpridas, se não pela mão do próprio Deus, se não pela ciência do próprio Deus, como nós acabamos de ler em Mateus capítulo 24. Ele faz uma profecia da destruição do templo, algo que os judeus de sua época entendiam que era impossível acontecer. Jesus foi um verdadeiro profeta, sacerdote e rei.
Jesus é Filho de Deus. Quer acreditem, confiem ou queiram duvidar ou questionar os textos claros das Escrituras que falam de Jesus como o Filho de Deus, que queiram tirá-lo de alguma forma daquilo que o próprio Antigo Testamento diz a respeito dele, que seja. Mas o fato é que Jesus é um verdadeiro profeta, um verdadeiro sacerdote, um verdadeiro rei, e ele é o Filho de Deus. E na profecia que Jesus está trazendo agora, ele faz uma abordagem a uma questão muito interessante. Porque ao fazer uma afirmação tão severa, os seus discípulos se sentem um pouco incomodados. Afinal de contas, aquela palavra fora dura demais. Não ficará pedra sobre pedra. Por décadas, o templo estava sendo reformado por Herodes. E agora o Senhor Jesus faz uma profecia de destruição completa. E isso realmente aconteceu. Mas os discípulos de Jesus se aproximam de Jesus para saber mais detalhes a respeito da vinda, dos sinais da sua vinda. E hoje, em especial, quero chamar a sua atenção para o detalhe que Jesus aponta que está intimamente relacionado à igreja. Uma coisa que nós precisamos compreender é que os sinais da profecia da volta de Jesus se direcionam basicamente a 3 grupos. Um grupo de sinais se direciona ao mundo, um grupo de sinais se direciona ao povo de Israel e um grupo de sinais se direciona à própria igreja de Jesus. E esse que nós vamos agora nos referir a eles se referem exatamente a Israel e também à igreja. Mas eu quero chamar a atenção principalmente para a igreja do Senhor Jesus Cristo. O Senhor começa dizendo que ninguém vos engane. Há uma preocupação de nos alertar quanto a sermos enganados. E ele diz, muitos virão e enganarão a muitos. Então o Senhor está nos alertando quanto à realidade da presença de enganadores dentro do corpo da igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja que ele estava agora estabelecendo, criando dentro do corpo do judaísmo e que se tornaria a referência da evangelização do mundo, não seria poupada nesse momento do fim, mas seria na realidade invadida por enganadores, invadida por pessoas que enganariam a muitos. E eu chamo a sua atenção mais uma vez para o que o verso diz: enganarão a muitos. Em especial, eu quero ler com você o verso de número 11 do capítulo 24, que diz: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Essa é uma palavra que vai se aplicar a algo muito sério na vida da igreja, porque a profecia é hoje, na igreja do fim, basicamente aquilo que move as pessoas a acreditarem no sobrenatural. Porque aqueles que se dizem profetas e que não sabem discernir o dom da profecia e o ministério de um profeta, na realidade são pessoas que manipulam e que usam e utilizam-se de recursos variados para poder enganar o povo. Este é um forte sinal da volta do Senhor Jesus Cristo. Veja que o Senhor está dizendo: surgirão muitos falsos profetas e eles enganarão a muitos. O que deve nos chamar a nossa atenção é o fato de que muitos falsos profetas que têm muitos seguidores é um apontamento para uma realidade que nós estamos vendo e não queremos, na realidade, aceitar. O que há hoje no Brasil são muitos falsos profetas e enganando a muitas pessoas. Como nós estamos aqui nos propondo a falar sobre a volta do Senhor e falar de maneira aberta e clara,
Não cabe mais ficar tentando enrolar as pessoas ou tentando dizer às pessoas de uma maneira agradável aquilo que deve ser dito de uma maneira direta. Há muitos falsos profetas que estão enganando multidões. Basta observarmos o quanto daqueles que se dizem cristãos no Brasil estão voltados àquilo que não é o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo não é a pregação da prosperidade. Embora o Senhor tenha promessas de prosperar o teu povo, Jesus não foi morto no madeiro, não foi crucificado para que nós tivéssemos riquezas e tesouros. Jesus não foi morto e o seu sangue derramado para que conquistássemos casas, para que tivéssemos carros do ano. Embora tudo isso seja bom, Jesus na realidade morreu para nos dar aquilo que mais precisávamos, a salvação e a vida eterna. Mas são numerosos os grandes falsos profetas, e eles usam de uma artimanha absurda para poder levar a multidão ao engano. Mas essa multidão não é também inocente. Essa multidão, ela se segue aquilo que o seu próprio coração está desejoso de alcançar. Essa multidão quer ser enganada. Essa multidão ama o engano. Essa multidão ama as riquezas. Essa multidão ama mais o dinheiro do que o próprio Senhor. É triste observarmos que os canais de TV, em grande maioria, que se dizem cristãos, estão abarrotados de crentes que dizem: eu estava em outra denominação, mas não conseguia prosperar. E agora, depois de algumas semanas nessa nova denominação, agora prospero. Que bom! Que bom que você descobriu o seu lugar, que é o mundo. Que bom que você descobriu que o seu coração está ligado a este mundo. Porque a palavra do nosso Deus diz que aqueles que são do Senhor guardam tesouro em outro lugar. Porque os seus corações estão em outro reino. Não estão no reino deste mundo. Não estão colocados neste mundo. Então, para mim, você que se identifica como abençoado em razão do fato de agora descobrir que em algum lugar você barganha com Deus, você na realidade está denunciando um coração distante de Deus. Você não pode amar a dois senhores, porque você terá que negar um para amar o outro. E se você amar o dinheiro mais do que o Senhor, você terá que negar o Senhor. Esse é um caminho de mão única. Não há como você andar nos dois caminhos ao mesmo tempo. Então, aquele que diz: agora descobri o verdadeiro Evangelho porque alcancei prosperidade, e agora tenho tantas lojas, e agora tenho tantos carros, e agora alcancei tantas riquezas. E os falsos profetas que induzem as pessoas a este erro, ambos descobriram o seu lugar. Aqui é o seu lugar. E é sobre os falsos profetas e a multidão dos falsos profetas que o último capítulo antes do Apocalipse relata. A carta de Judas vai nos falar exatamente sobre estes personagens que se multiplicariam. E antes do Apocalipse, na realidade, aparece a carta de Judas, colocada talvez de maneira estratégica pelo Espírito Santo, para que o povo pudesse perceber o grande e forte sinal que seria o sinal da apostasia. Lembrando que o Senhor começa em Apocalipse passeando pela igreja e repreendendo as igrejas. E antes do Apocalipse, a carta de Judas aponta exatamente os obreiros fraudulentos. E diz assim a carta de Judas, que tem apenas um capítulo, e vamos ler a partir do verso de número 1. Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, aqueles que são santificados por Deus o Pai, chamados
e preservados em Jesus Cristo. Misericórdia a vós e paz e amor vos sejam multiplicados. É interessante observar que o Judas começa dizendo misericórdia seja a vós, porque agora ele vai falar um pouco sobre a realidade dos falsos obreiros, dos obreiros fraudulentos, dos falsos profetas dentro da igreja. E ele então vai dizer no verso de número 4, porque certos homens se introduziram com dissimulação, os quais antes estavam ordenados para esta condenação, homens impiedosos, que convertem a graça do nosso Deus em lascívia e negam o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor continua e Judas continua falando sobre estes homens fraudulentos que estão dentro da igreja, usando de toda a sua artimanha, e diz então no verso de número 11, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, correram gananciosamente em direção ao erro de Balaão por recompensa e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de caridade, quando festejam convosco, alimentando-se sem temor. Eles são nuvens sem água, levada pelos ventos, árvores cujos frutos secam, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar que escumam a sua própria vergonha, estrelas errantes para as quais o negrume das trevas está reservado para sempre. Você observou que o último capítulo antes do Apocalipse é uma dedicação, um chamado do Senhor para uma melhor atenção da igreja aos obreiros fraudulentos, que estão muito mais interessados em coisas, em riquezas, em prosperidade, estão muito mais interessados em conquistas desse mundo do que em agradar o Senhor que os chamou. Então eu gostaria de dizer a você 3 sinais que demonstram ou que revelam um falso profeta. 3 sinais. Poderíamos apresentar muitos outros sinais, mas esses 3 acredito que podem nos ajudar nesse princípio de estudo sobre esse assunto. O primeiro sinal que evidencia um falso profeta é o fato dele falar uma profecia que não se cumpra. Então deixe-me explicar melhor. A primeira característica clara de um falso profeta é que ele erra em alguma profecia. É tão interessante nós observarmos que os falsos profetas, eles lançam um calhamaço de informações proféticas e geralmente falam a uma multidão de pessoas, e eles usam na realidade de uma regra de probabilidade para poder acertar. Então eles dizem sempre alguma coisa no sentido: alguém entre nós está assim, alguém entre nós está de tal maneira. Nunca de maneira direta, nunca apontando de maneira direta, nunca dando detalhes de maneira direta. Bem, tais homens tendem a acertar uma quantidade dessas arriscadas profecias, dessas falsas profecias. Afinal de contas, há sempre alguém dentro daquela condição que está proposta. Há sempre alguém doente, há sempre alguém precisando de ajuda, há sempre alguém desempregado, há sempre alguém em alguma condição citada. Mas eles também erram quando insistem às vezes na sua palavra de engano e nada se concretiza. Então eles erram em parte as profecias. E o fato de errar em parte uma profecia
o caracteriza como falso profeta. Quem é um falso profeta? Aquele que diz uma profecia em nome de Deus e ela não se cumpre. É assim que está escrito em Deuteronômio, no capítulo 18, no verso 21 e 22. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou aquele profeta. Então observe que o texto é muito claro. Como você saberá que alguém é falso profeta? Se ele acertar 10 profecias e errar uma, ele é falso profeta. Porque o Senhor não erra, porque o Senhor não comete enganos, porque o Senhor não comete falhas. É simples assim. O Deus onisciente não erraria uma dica, uma orientação ou um detalhe da vida daquele que ele mesmo salvou. Então, como você saberá que um profeta é falso? Ele vai dizendo coisas que podem ser verdade, quando de repente ele diz algo que não é verdade, ou que não se concretiza. Tal homem é falso profeta. É o que diz a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 18. Um segundo sinal que aponta um falso profeta é o fato de um falso profeta dizer geralmente coisas da vida das pessoas que não acrescenta nada à vida dessas pessoas. Por exemplo, dizer algo que você já viveu ou já passou é algo que não muda nada na sua história. Quando alguém diz para você que sabe da sua vida pregressa, da sua vida passada, isso não altera nada a sua vida passada. Isso não muda nada a sua vida passada. Se não houver um propósito do Senhor para que esse conhecimento seja revelado, a fim de que sua vida se transforme a partir daquele momento, saber do passado não muda absolutamente nada. Um falso profeta, então, ele pode ter informações que não são de Deus, mas de alguém que conhece você e que conhece você desde o seu nascimento e que acompanhou a sua história de vida. Você e eu sabemos de quem estamos falando. É alguém que está sempre nos cercando ao derredor. Este nos conhece desde pequenos. Ele pode muito bem sussurrar aos ouvidos de alguém a nossa vida e dizer como vivemos, o que fizemos, o que falamos. Então, o segundo sinal para um falso profeta é quando a palavra que ele diz a nosso respeito não acrescenta, não muda nada em nossa vida. É o que diz a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, verso 32. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e contam e fazem errar o meu povo com suas mentiras e com suas leviandades. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram nenhum proveito a este povo, diz o Senhor. O Senhor está dizendo: sou contra os homens que dizem que eu falei, que dizem que eu ordenei alguma coisa, que eu lhes dei visão e sonhos, e tudo que dizem não traz proveito algum. Um falso profeta tem sempre uma palavra de conhecimento da vida de alguém, mas ele não tem o conhecimento do futuro da vida de alguém. Esse só Deus tem. O futuro pertence apenas ao Senhor. E quando um profeta fala do passado, ele pode apenas estar recitando alguma coisa que não vai alterar a sua vida, ou apenas te convencerá de que ele tem algum poder sobrenatural. Ele é um adivinho, ele recebeu alguma informação sobrenatural, o que não faz dele um homem de Deus. E uma terceira e última característica que você deve observar em um falso profeta, que aparecerá nos últimos dias em grande número e enganarão a muitos, é que eles insistem em usar a palavra "assim diz o Senhor".
falam como se o Senhor sussurrasse em seus ouvidos, como se o Senhor falasse com eles a todo tempo. Se você for um bom leitor das Escrituras, você vai observar que o Senhor falou aos seus servos, sim, mas não com essa frequência absurda como quem parece conversar com um colega de quarto todo o tempo. E eles estão sempre dizendo, assim diz o Senhor. E essas palavras que dizem nem sempre se cumprem. E o fato de dizerem assim diz o Senhor é uma das características de um falso profeta. É o que diz Jeremias 23, a partir do verso 31. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse. Eis que sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com suas mentiras, com sua leviandade, pois não enviei, nem lhes dei ordem. E aqui há uma característica muito interessante, porque os falsos profetas, eles dizem, assim diz o Senhor, e se eles estivessem ouvindo o Senhor dizer, eles falariam da maneira como o Senhor falaria. Ou seja, falaria de uma maneira correta, falaria de uma maneira sábia, falaria de uma maneira bíblica. Mas geralmente eles não falam de uma maneira sábia, falam de coisas que a Bíblia contradiz, que a Bíblia se opõe e falam erradamente. Voltando então à palavra de Jesus, o sinal da vinda do Senhor é forte com a presença dos muitos falsos profetas que conquistariam e enganariam a muitos. Fica aqui o alerta deste canal. Cuidado com os falsos profetas. Sua intenção não é o reino de Deus. O seu olhar não é a sua salvação. O seu coração não é agradar aquele que o chamou. Mas como diz a palavra do Senhor, eles olham para as pessoas e olham para a igreja como uma forte fonte de renda, como uma poderosa fonte de lucro. Tome cuidado. Abra os seus olhos, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor entraram no reino de Deus, e o fato de igrejas serem grandes igrejas e não quer dizer que o Senhor os está abençoando. O fato de igrejas serem fortes e numerosas não é sinal de que o Senhor está com eles. Porque se fosse sinal, encontraríamos o mesmo sinal em muitas outras religiões que crescem em nosso tempo. Abra os seus olhos, porque os falsos profetas estão enganando e este é um sinal da vinda do Senhor. Deus proteja a nossa fé. Deus te guarde.